Salve! Seja bem-vindo, querida, querido, ao nosso movimento Consciência Hebraica. E hoje, dia especial no nosso Consciência Hebraica, porque é dia do amanhecer da consciência hebraica. Nós estamos no episódio de número 37. Hoje é 17 de março de 2021. E você já sabe, né, aqui no nosso Consciência Hebraica, está tendo a oportunidade de entrar na essência do pensamento hebreu, daquilo que ele tem de magnífico na explicação do sentido da origem, do propósito e do destino de todas as coisas. E como nós sempre fazemos aqui no Consciência Hebraica, nós rapidamente falamos do porquê consciência hebraica. Das 4 potencialidades humanas, nós destacamos a essencial nela, principalmente a consciência, que é o que nos diferencia dos outros reinos. O hebraico para nós é universal, aquilo que é a espiritualidade humana. O judaico, a história de um povo específico ali no Oriente Médio. Sim, Jesus foi muito apresentado à grega, né, uma visão helênica de Jesus. Os pais da igreja, Agostinho, Aquino, Lutero, tiveram forte influência os pensadores cristãos de um modo geral. Nós queremos um Jesus hebraico, esse é o objetivo do movimento, buscar o olhar original de Jesus sobre a espiritualidade humana. Aqui você vai ver o início de tudo. Se você pegar desde a origem, com profundidade, com calma, nós vamos ver todas as coisas do movimento da consciência hebraica. Desejamos a você uma boa viagem e oferecemos o nosso jato crístico, cósmico, que vai te levar a essa viagem. O que é que nós estamos entendendo, né, nesse bloco? A realidade e o poder do arbítrio humano, concedido pela divindade. Começamos a ler os escritos hebraicos como composição de mão única, né, o que é surpreendente, fantástico e causa elevação espiritual, ou seja, de Gênesis a Apocalipse, você sente um único autor. As grandes lições do velho Noé, realmente temos muito a aprender com ele. Os vários níveis de equilíbrio da natureza, em seu todo, vamos ver o equilíbrio da consciência com a própria formação do universo, isso tem sentido, né? O fim anunciado desde o princípio, as várias relações de Gênesis a Apocalipse. Você vai ver que um ser como Yahvé, Elohim, Adonai, pode nos mostrar aquilo que está no futuro de todas as coisas. E nós estávamos vendo, né, nesse momento do nosso estudo, a eugenia, os antepassados de Jesus, como que Jesus foi formado geneticamente. E nestes antepassados nós vamos ver os princípios de tudo aquilo que dá equilíbrio e é tudo aquilo que é um desastre para a vida humana. Então são grandes lições sobre a vida e muita sabedoria milenar para o seu interior. Infelizmente, a nossa sociedade, por muitos motivos, tem desprezado um pouco o conhecimento dos mais maduros, né? Nós não temos hoje, infelizmente, anciãos que nós possamos valorizar, e há na sociedade, de um modo geral, a ideia do idoso, principalmente no Ocidente, talvez, não sei como é que está no Oriente Médio, Extremo Oriente, mas nós deixamos de aprender com os mais sábios, mais vividos, né? E aqui você vai ter uma oportunidade rara, que é de coletar a essência de milhares de anos de sabedoria. É como se você estivesse consultando um ancião de milhares de anos e pudesse conversar com ele sobre a origem da vida, o seu desenvolvimento e a sua culminância. Então, não perca esse sentido do nosso estudo, que é extraordinário. Estamos em Gênesis 7, vamos ver de 1 a 24, e aqui, vendo, depois disse o Senhor a Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. De todos os animais limpos tomarás para ti 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea.
Aí passam-se os versos 3, 4, 5, nós não vamos ler. Se você puder, leia o capítulo todo, nós vamos destacar só os pontos principais. E lá no 10 continua: e aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Aí tem o verso 13 até o 17 que você pode ler. E durou o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Reflexões sobre esse texto, né? A proporção do elemento celestial e abissal na natureza e as consequências da proporção crística e anticrística na Terra. Vamos comentar um pouco sobre isso. Olha, da perspectiva de quem tem uma visão nihilista, né, que morre, acabou, a vida não tem sentido nenhum, né, diferente daqueles que têm uma visão espiritual, que sentem que a vida é um moto contínuo, né, os vivos morrem, a vida não morre, né, e nós temos uma possibilidade infinita de evolução. Quem parte dessa perspectiva vai observar que há um propósito pulsante em toda a Terra e em todo o universo. Então, se você compreende Gênesis 1:26 como algo para valer de fato, né, ou seja, a divindade, Yahvé, Elohim Adonai, propondo através do seu ser a materialização de todas as coisas, de todos os níveis e sentidos, para formar um ser à sua imagem e semelhança. E este ser vai evoluir infinitamente com a vida. Se você tiver essa perspectiva, você verá o quanto a consciência humana é um fenômeno extraordinário no universo, né? Bom, os cientistas estão por aí, e é papel da ciência, a ciência deve fazer isso, estão procurando assim, algum esqueleto de bactéria. Algum esqueleto de bactéria em algum lugar do universo, e não consegue achar. Né? Aqui na Terra, qualquer poça de água que você pisa tem vida pulando para tudo quanto é lado. E o que dizer, né, dessa vida numa poça de qualquer poça de barro aqui na Terra para a consciência humana? O que significa um ser autoconsciente? Bom, muita gente acha que não é para nada, você simplesmente foi por um acidente tremendo, que tudo aconteceu e que tudo vai acabar em nada. Isso parece, então, eu não sei qual visão é mais fantástica, né? Se é aquela que nós temos de um ser incrível realizando tudo, ou achar que isso tudo não tem sentido nenhum. Não sei qual que é a mais embriagante visão. Mas, enfim, a consciência tem um papel. A consciência, um professor meu de biologia na faculdade de psicologia que eu fiz, conversando com ele sobre alguns aspectos da consciência humana, ele falou, isso pode ser uma teoria como se a consciência fosse um fenótipo estendido, né? Fenótipos são características que nós carregamos, como cor dos olhos, pele, altura, enfim. E como se a consciência não estivesse separada do homem, né? Então, assim, nós olhamos o nosso cérebro como uma coisa individual, né? Como uma coisa de uma pessoa. Mas não tem nada separado, né? Se você olhar a natureza como um holos, como um todo, né? Você vai ver que a nossa consciência ela é uma parte da natureza. É uma rede, na verdade, gigantesca e infinita, da qual a nossa consciência é uma expressão, é uma parte. Então, dizer que o que eu vou afirmar aqui é que a consciência humana está conectada com o universo, e o coletivo das consciências humanas
com a duração da Terra e com o estado dela. Você pode achar isso um grande absurdo, né? E eu estou tentando montar de onde eu extraio toda essa visão, né? É a visão de que o ser infinito da divindade é a grande teia, é a grande rede, e tudo é ela, né? A poça de lama que você pisa lá e está cheia de vida é a expressão dela. A minha consciência, a tua, e a rede de consciências de 7 bilhões de pessoas no planeta Terra, o que é? É ela também. Então, isso é uma característica estendida, a nossa consciência, ela não é um fenômeno encravado em nós e isolado da natureza, você entende? Não sei se você está percebendo aonde eu quero que você enxergue. A consciência, ela é uma continuidade do ser mineral, vegetal, animal, animal-hominal e, por fim, a consciência. Então, quando o ser humano, aqui, né, você está vendo uma passagem onde foi feito um reequilíbrio da estrutura da vida. Então, nós temos uma perspectiva do homem, do ser humano, ser gerado à imagem e semelhança de Deus. E isso está envolvido o abismo, a criação das trevas e o arbítrio humano e as atitudes conscienciais da criatura humana, elas agregam, elas produzem elemento anticrístico e crístico. E isso, esse material crístico, que é agregado, porque ele nem pode ser considerado um material temporal, né? Ele é um material que vai construir os templos da Suprema Divindade que nós seremos, os filhos de Deus serão gerados dessa biologia. Então, é um material que suporta o eterno, então ele não pode ser um produto do tempo, mas ao mesmo tempo ele se agrega através do tempo, porque o arbítrio e o uso da nossa consciência em atitude define quais individualidades humanas irão receber este material de graça. Ele não pode ser produzido por feitos humanos, por esforço da natureza humana. Isso é o que as religiões e a maioria do esoterismo não entende, que é a falta de visão da palavra graça, da palavra amor, da divindade pela vida humana. Então, aqui você está vendo um ponto da história do ser humano em que prevaleceu demais a natureza anticrística e foi necessário um reequilíbrio do sistema. Então houve uma falha? Não, não houve uma falha. Não foi isso que aconteceu. O sistema precisava evoluir e dentro dele a mola do arbítrio tinha que ser real e o ser humano, usando o seu arbítrio, ele vai produzindo cadências de equilíbrio e desequilíbrio, e neste ponto era previsto uma correção, um reequilíbrio, né? E isso é tão notório, né? E aquela ideia de que houve uma queda, de que Deus falhou, de que ele não esperava que o homem caísse, quer dizer, toda essa visão aqui, ela cai por terra, né? Observe como o texto é maravilhoso, né? Você sente que, se Deus não quisesse a questão da impureza, ele colocaria os animais impuros na arca? Você pode ver que ele só mudou a proporção. Ele fez uma correção proporcional. Observa ali, tomarás para ti 7 e 7 de que animais? Dos limpos. E os impuros? Os impuros, só 2. Ora, se Deus não quisesse a impureza na terra, então esse era o momento de não colocar os animais impuros. Então você veja que Yahvé Elohim Adonai é o Criador de tudo. Nada foi acaso, nada foi coincidência. Ele gerou o abismo, ele gerou as trevas, ele gerou todas as coisas. Essa é uma visão madura e profunda da divindade, onde nós a vemos com um esplendor maravilhoso, não com alguém que errou, se arrependeu, não sabia o que ia acontecer, estava testando o universo. Você percebe que
Essa visão diminui, na verdade, a divindade, e aquilo que nós estamos propondo engrandece ela, porque ela é soberana, ela não falha, ela é a perfeição, ela é a realização máxima de todo o cosmos. Então, o que aconteceu aqui? Houve um grande desequilíbrio de naturezas, onde houve uma prevalência da natureza anticrística. E o que foi necessário? Uma correção. Então, há uma proporção, há uma ligação da consciência humana com o planeta Terra e com o universo? Há uma ligação, há uma proporção. E isto irá acontecer novamente. Você acabou de olhar nesse texto para o detonador cósmico da descriação da Terra e do universo. Por quê? Porque quando ela foi recalibrada, e agora, pelo que nós vamos ver inclusive no texto, ela foi recalibrada e vai até o fim agora. Não vai ser necessário nenhum outro dilúvio. A recalibração foi feita de maneira agora a uma única tomada até o fim. Mas no fim, principalmente por um personagem chamado Anticristo, que vai promover o extermínio das pessoas que têm essa qualidade crística e optam por posições e posturas de vida em relação a esta qualidade, elas serão mortas. Então agora você vai começar a entender a profecia que está em Abel e Caim. Caim era o protótipo do anticristo, ele mata Abel. Você vai entender a profecia que está sendo feita em Noé. Ele é o protótipo do Cristo e toda aquela geração do anticristo. Eles queriam matá-lo. Quando ele entra na arca, né, tudo é dizimado. Quando ele é retirado. Você vai entender essa mesma visão em Ló. Quando Ló sai de Sodoma e Gomorra, ela é destruída. Quando Noé sai daquela sociedade, ela é destruída. Então, quando os crísticos forem mortos na terra, eu vou mostrar passagens para você que mostram que isso irá acontecer, virá a descriação. Terra será descriada, o universo será descriado. Porque isso é compatível com a passagem em Apocalipse, que você pode procurar aí numa música eletrônica, no Google mesmo, né? Digite lá, quando a seara da terra estiver madura. Então virá a foice. O Apocalipse deixa muito claro que quando a terra não produzir mais fruto, né, a videira está madura, ela já ter produzido todo o fruto. Então virá a destruição. Então por isso que nós estamos comentando aqui, a proporção do elemento celestial e abissal na natureza. Olha os animais lá, entre limpos e não limpos. Eles não têm arbítrio, mas isso representa um aspecto que é necessário no próprio universo. A própria natureza tem isso. E você percebe que eu grafei no texto aí fontes do grande abismo e janelas do céu? Se você conhece um pouquinho da Bíblia, você vai ver a palavra abismo e céu em pontos chaves. Por exemplo, vá lá em Gênesis, 1º capítulo, 1º verso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. No princípio criou Deus céus e terra e abismo. Pega lá Provérbios 8, 22. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos e antes das suas obras mais antigas. Você vai ver lá, novamente, fala em céus e abismo. Você pega no Evangelho de João, 1º capítulo. No princípio era o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. A luz resplandece nas trevas. Então você vai ver verbo, abismo, luz, trevas. Ou seja, em toda a Escritura o sentido é o mesmo, a presença necessária de céu e abismo. E aqui nessa passagem, você está vendo a mesma coisa, olha aqui. Fontes do grande abismo. E aí vem o dilúvio. Ele entra na arca. Assim que ele entra na arca, vem o dilúvio. Enquanto ele não está na arca, não vem o dilúvio. Então, quando é que vai vir a descriação? Assim que todos os críticos entrarem na arca. O que essa arca está simbolizando? A morte. No caso aqui de Noé, era a vida, e os outros é que morriam. Mas lá no final é o contrário, né?
Você vai ver isso daqui a pouquinho. Então, as consequências da proporção crística e anticrística na Terra. Só com a entrada na arca, fatos destruidores acontecem. Olha só, pega aqui, Ló guarda o mesmo símbolo. Olha aqui, ó, passagem em Gênesis 19, 22. Apressa-te, o anjo diz para Ló, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra. E quando Ló entrou em Zoar, então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra. Olha, enxofre e fogo são os dois elementos apocalípticos de destruição. Mas isso aconteceu quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra. Então, quando os crísticos saírem da terra e essa desproporção que a gente está vendo em Noé acontecer, a terra será destruída. Isso fica claro aqui nessa passagem. Olha a próxima. Daniel revela o que acontecerá com o coletivo dos discípulos na terra. Olha o que o Daniel diz em 8:24. E se fortalecerá o seu poder. Poder de quem? Do anticristo. Mas não pela sua própria força. Por quê? Porque ele está ligado ao abismo e é de lá que vem a força dele. E destruirá maravilhosamente, ó, a maior destruição de toda a história humana. Por isso que essa destruição é maravilhosa. E prosperará, ou seja, nada pode detê-lo, e fará o que lhe aprouver. E o que ele vai fazer? Destruirá os poderosos e o povo santo. Percebeu aí? Daniel revelando que o anticristo será vitorioso e matará toda a igreja? Então, fica bem claro nessa passagem, né? É o mesmo símbolo de Noé. Olhem também em Daniel 12:7, quando tiverem acabado de despedaçar o poder do povo santo. Então, o poder e o povo santo serão despedaçados da terra? Sim, serão despedaçados. É assim que eles serão retirados e virá destruição. Olha no Apocalipse o que diz. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Foi permitido por quem? Por Yahvé Elohim Adonai. Deus é que permite tudo. Fazer o quê? Guerra aos santos. E os santos venceram o anticristo? Não. Eles foram vencidos. E aí ele ganha autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Você percebe então aqui, olha, todos os crísticos destruídos da terra. Então, o pessoal fala em arrebatamento aqui, né? Mas aí não estão compreendendo devidamente o sentido dessas passagens, porque não haverá arrebatamento, haverá destruição do povo santo. Então, quem quiser entender, quem tiver ouvidos, né? Olha aqui Jesus dando detalhes de quando as pessoas serão pegas para serem mortas. Olha lá. E essa passagem normalmente é atribuída ao arrebatamento. Naquele dia, quem estiver no eirado, tendo seus bens em casa, não desça para tirá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele vai pegar o mesmo exemplo de Ló. Qualquer que procurar preservar a sua vida vai perdê-la. Ou seja, se você quiser se entregar para o anticristo, você vai viver, mas aí você perde a tua vida. E qualquer que perder, porque vai ser morto pelo anticristo, vai conservá-la espiritualmente. Digo-vos, naquela noite estarão dois numa cama. Um será tomado. Tomado para quê? Para ser morto pelo anticristo. E o outro será deixado, aquele que concordar com o anticristo, como a mulher de Ló concordou com aquele esquema todo de Sodoma e Gomorra. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada. Para quê? Para ser morta, não para ser arrebatada. Ali harmonizando com Daniel e harmonizando com Apocalipse. E a outra será deixada. Por que ela vai ser deixada? Porque ela concordou com o anticristo. Dois homens estarão no campo. Um será tomado. Para quê? Para ser morto. E o outro será deixado. Então, veja que maravilha, né? As Escrituras anunciam o fim desde o princípio. Abel e Caim mostra a morte dos crísticos pelos anticrísticos. Depois, Noé mostra que quando ele se ausenta e a sociedade fica só anticrística, vem a destruição.
Ló, quando se ausenta e fica só os anticrísticos em Sodoma e Gomorra, o que vem? A destruição. E agora, nestas passagens que você tem aí, a mesma verdade revelada. Quando os crísticos são mortos, os discípulos são mortos. O que acontece? O anticristo fica vitorioso, mas depois ele acaba em destruição da própria Terra e do universo. Aí depois da descriação do universo, sim, haverá o grande lagar, o dia da ressurreição dos mortos, ou da nova geração, porque não é mais o corpo de carbono, não tem mais universo. Aí sim Jesus vem para o arrebatamento. Né? Então, se você pegar direitinho as escrituras, você vai alinhar essa visão de uma maneira bastante interessante. Muito bem, nós vamos continuar aqui em Noé. Nós vamos fazer essas ligações todas as vezes que passagens estruturais como essas, arquetípicas, né, acontecerem. Nós vamos lá em Apocalipse, vamos nos Evangelhos, fazemos uma conexão ligando as passagens para te dar entendimento, para você ampliar a tua consciência. E aqui agora nós continuamos com o texto em Gênesis 7, 1 a 24, aí pulamos os versos 18, 19, 20, 21, 22 e 23, e lemos aqui: assim foi destruído todo ser vivente que havia sobre a face da terra, até o réptil e até as aves dos céus foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Olha, já comentei com vocês que nós admitimos várias visões, né? Porque tem alguns pontos que, ser de uma maneira ou ser de outra, não vai alterar nada, vai alterar a tua fé, né? Então, se para você é muito mais confortável, se você não acredita que houve um senhor chamado Noé com uma arca que juntou todos os animais, compreenda que ele é um símbolo de preservação da vida quando uma grande parte da vida na Terra foi destruída. Se você fala, não, mas isso é um absurdo, as escrituras são claras que houve Noé, houve uma arca e tudo mais, ótimo. Então compreenda assim, isso estimula a tua fé, compreenda dessa maneira. Veja o velho Noé na arca fazendo, na verdade, sendo de uma forma ou de outra, o princípio mais importante é o conceito por trás disso, a reequilibração, a morte, né? Aí uma coisa importante, o dilúvio, ele é um mito universal, ele está em todas as culturas, né? Existem provas arqueológicas de que montanhas encontram-se com conchas de ostras e partículas do mar, né? E muitos falam que a Terra então foi coberta por água marinha muitas vezes, enfim. Seja de uma forma ou de outra, sinta como se fosse mais confortável para você, a visão que mais te estimula a sua fé, que você deve ficar com ela. Aí depois vamos para o Gênesis 8, aí diz assim: esperou ainda outros 7 dias e tornou a soltar a pomba fora da arca. À tardinha a pomba voltou para ele, e eis no seu bico uma folha verde de oliveira. Assim soube Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Reflexões. Olha, então, como eu comentei, a ideia central é a de reciclagem, destruição e conservação da vida, né? Seja de uma maneira ou de outra, isso aconteceu. A ideia final do dilúvio é reequilibrar a pomba para se obter a oliveira. Olha, esse é um símbolo muito bonito, né? Eu queria que você atentasse. Por que justamente a pomba é a ave que dá certo, né? Que ela dá esperança de vida? Depois, o que essa pomba vai simbolizar lá no Novo Testamento? O Espírito de Jesus, porque ela representa o Espírito Santo, né? A pureza do Espírito Santo. Então, é lindo que a pomba vá dar essa esperança de vida, de conciliação, de que o dilúvio havia baixado. E veja, o que ela traz no bico? Ela traz no bico um raminho de oliveira. Ora, a oliveira é símbolo de quê? O óleo de azeite é símbolo do Espírito Santo também. Então são dois símbolos do Espírito Santo fortes colocados em Noé, mostrando que toda a questão está na reequilibração da esperança da vida para se obter
a pomba e a oliveira, ou seja, para que o Espírito Santo cresça na eugenia, para que venha, seja formado da genética do povo de Israel, o Messias. Então, por que do dilúvio? Para a pomba e para a oliveira, ou seja, para que o Espírito Santo vá crescendo de geração em geração, até que ele se torne pleno em um ser humano. No Espírito de Jesus, o Cristo, é que o Espírito Santo, o Espírito de santificação, que é o Espírito do próprio Jesus, que é o Espírito Santo de Moisés, de Noé, de Abraão, não foram suficientes para cristificar a humanidade. Mas em Cristo o Espírito Santo transbordou em plenitude e pôde também dar a nós e a todos que já viveram a qualidade de esperança de vida. Por isso aqui a esperança da vida na arca aparece com a pomba e com a oliveira no seu bico. Maravilhoso, né? Lindíssimo esse símbolo. Aí Gênesis 8, 14, 22, nós temos no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca, tu, juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres dos teus filhos, todos os animais que estão contigo. Então saiu Noé e com ele seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E sentiu o Senhor o suave cheiro. E disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura, sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nossas reflexões, né? Bom, primeiro, o ato de Noé, maravilhoso. O que ele faz ao sair da arca, né? Aquilo que é o mais importante ato da vida humana, o ato do reconhecimento e da dedicação ao sagrado. Fez bem o velho Noé em realizar esse ato imediatamente, a centralizar a sua vida e a buscar a realização do sagrado. Então esse é o primeiro ato que Noé faz. E assim, com esse sacrifício, né, com esse tornar sagrado, sacrifício aqui no sentido de sacrum facere, tornar sagrado, fazer sagrado. Noé se faz sagrado para o Altíssimo. E o Altíssimo então recebe isso, né, sente o cheiro suave. Não é aqui o cheiro da gordura, da morte de animais, né? Evidentemente, isto tem uma simbologia, representa o grande risco da geração dos filhos, em que uma parte da vida será sacrificada. Isso é sério, é profundo, e por isso que os rituais eram feitos dessa forma. Mas o cheiro suave não é dos animais queimados, é da obediência humana, é do carinho, é do homem se voltando para o seu Criador e dando-lhe importância, centralizando na sua vida. Esse foi o cheiro agradável que a divindade sentiu. E olha o que ela diz aqui, né? Vemos aqui a ideia de queda de Adão não aparece, né? Nós já vimos lá o Gênesis e falamos que não foi bem uma queda, né? Ali era um propósito evolutivo, e aqui aparece a mesma coisa, olha. Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Ora, Adão não era um menino quando tomou do fruto da árvore, não. Porque dizem que ele era puro. Não. Então, essa estrutura do abismo ela está no mineral, no vegetal, no animal e no animal hominal. Nós temos isso, a qualidade crística e anticrística é hereditária em nós. Todo ser humano já nasce com essa qualidade celeste e abissal dentro de si. E é isso que diz. Não há como, né? Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Porque isso é parte da estrutura dele, é isso que está querendo dizer, né? Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer.
Então você percebe que há uma relação entre o homem e a natureza mineral, vegetal e animal. Toda a Terra padeceu por causa do processo de desequilibração do arbítrio humano. Queria que você percebesse como o texto já mostra esse fenótipo estendido, a divindade como a totalidade da natureza, né? Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Então aqui nós temos uma dica. Não haverá uma alteração na estrutura da terra tal que bagunce todas as estações e não permita mais a condição da vida, né? Então nós temos toda a alteração climática, o homem tem mexido com isso tudo, mas nós vamos dando um jeito com a ciência e tudo. Está garantido aí que a Terra vai até o fim, mantendo as estações, apesar de todo o problema que nós geramos com a natureza e a resposta dela também, né? A Terra será descreada, equilíbrio razoável da vida irá até o fim, né? Então isso a gente percebe aí com clareza. Evidentemente é necessário que a gente defenda a natureza, né, com unhas e dentes. Façamos todo o possível para o homem não destruir ainda mais a vida na Terra. Esse é o papel de todos nós, né? Para que essa profecia também se cumpra, depende da nossa consciência ecológica, isso é muito bom. Ok, continuamos então aqui em Gênesis 9, agora de 8 a 13, e diz assim o texto. E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo animal da terra convosco, com todos os que saíram da arca, e até todo animal da terra. Eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por todas as gerações. O meu arco tenho posto nas nuvens, e este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Reflexões. O arco-íris pode indicar o período em que ocorreu o dilúvio. Olha, eu não sou geólogo ou também um estudioso profundo das questões climáticas da Terra. Mas assim, Deus deu um sinal que não existia antes. E senão, se o arco-íris já existisse antes, ele não seria um sinal. Ora, quais eram as condições do planeta quando o Sol quase não penetrava aqui para formar o arco-íris? Aí é para a gente que estuda a formação da Terra, formação do clima na Terra, responder, né? Então, por que foi dado o arco-íris como um sinal? Nós podemos ver em que fase evolutiva do planeta a Terra estava tão espessamente coberta de gases e nuvens que não havia possibilidade da criação de um arco-íris, porque depois do dilúvio, depois dessa reciclagem da natureza, então houve a possibilidade da formação do arco-íris. Então, algum cientista poderia nos ajudar aí estudando isso e dando uma resposta para a gente poder situar melhor em qual fase teria ocorrido o dilúvio. Não sei se você já havia pensado sobre isso, mas fica aí uma dica. O fim será por fogo e não mais por água, e será definitivo. Ora, temos a garantia de que não haverá mais destruição por água, por dilúvio. Então foi feito um reequilíbrio que agora vai garantir essa proporção de 7:2, né? E é interessante que os dois números dão 9, né? O número 9 é o número da perfeição crística. Você vai lembrar da nossa tabela de números. Então, assim, esse reequilíbrio garantiu que a perfeição crística iria alcançar o seu auge no Messias e que depois ela iria até o fim, as duas testemunhas e o anticristo, garantindo que todo aquele que pode alcançar a qualidade de filho de Deus e formar-se como um templo cósmico autoconsciente e vivo da suprema divindade, Yahvé, Elohim, Adonai, irá alcançar isso. Então nós temos a garantia. Agora, quando você vê Pedro, quando você vê os
profetas hebreus, ou mesmo Apocalipse, você vê que a destruição é por fogo. Haverá uma aceleração da matéria, e não mais para uma correção de rota da vida na Terra, mas para o fim da Terra, o fim do universo e o desenvolvimento de uma outra perspectiva de vida. Então, se nós olharmos aqui o nosso gráfico, vamos pegar o gráfico paralelo, que ele vai dar bem uma visão disso que eu estou mostrando para você. Olha aí, ó. Então, a descida do verbo, né, ó, formando todas as coisas. Então você manifesta o céu, que já está o atemporal é dividido pelo Rio Jordão, forma o abismo, forma o universo, forma a terra, o verbo para aqui. A terra se desenvolve, o elemento anticrístico se desenvolve muito mais, é necessária uma reequilibração, vem o dilúvio, mas continua a terra, continua a vida, ela se desenvolve. Agora, ao fim, quando toda a cristicidade for morta da terra, aí o verbo vai fazer esta subida aqui, ó. O verbo está aqui nesse momento. Nós brincamos que nós estamos onde o verbo faz a curva, ó, aqui na curva. O verbo parou aqui. Agora, quando ele fizer a primeira subida, ele vai subir até aqui, ó, ele vai cobrir o universo. E aqui vai ser formado o grande lagar, aonde haverá o dia da ressurreição dos mortos, ou, melhor dito, o dia da nova geração dos filhos de Deus. Então o universo já não existirá mais, mas permanece o abismo ainda. Por quê? Porque o abismo se transformará no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E nós faremos a segunda subida do verbo atravessando o Rio Jordão. E não há mais universo, né? Então tudo isso que você está compreendendo aqui mostra que depois dessa reequilibração do dilúvio vai até o fim e depois temos o fim da Terra, do universo. E aí a vida vai ascender numa espiral evolutiva contínua, como ela já está realizando tudo isso. Então aqui no nosso texto, olha, isso vai ficando claro, né? Então meu arco tem um posto nas nuvens. Muito bem, continuamos com as grandes lições, em 9, né? De 18 aí para frente. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã, olha, aquele povo lá na frente, né, quando Josué volta para tomar ali a terra prometida, ó, é dos descendentes de Cã. Estes três foram os filhos de Noé. E desde que se povoou toda a terra, e começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda, e viu Cã, o pai de Canaã, a nudez de seu pai, e fê-lo saber a ambos os seus irmãos, do lado de fora. E então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre os ombros, e, indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Reflexões. A honra, a autoridade, a eugenia continua em Sem, e as consequências do arbítrio humano. Bom, nós temos aqui uma passagem fantástica, né? Você pergunta assim, ora, mas Noé deveria se embebedar como um patriarca de Deus, um homem consagrado a Deus, ficar nu na sua tenda? É interessante, não há nenhum problema moral ou ético, né, ou de nenhuma ordem em quando um ser humano erra,
Deus chamar-lhe a atenção, principalmente os personagens históricos. Não há nenhuma palavra de Deus sobre o que Noé fez. Não há nenhuma repreensão de Deus sobre Noé. Bom, não é um comportamento ideal? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Sabe quando você vai descobrir muitas coisas, muitos negativos da tua vida, né? Descobrir muitas pessoas se revelarão, não será em situações muito próprias ou corretas. Será quando você aparentemente falhar, errar, tropeçar, que você vai conhecer o coração das pessoas. Enquanto você se comporta de uma maneira sempre equilibrada, justa e perfeita, é muito difícil conhecer o coração de alguém. Erra com essa pessoa, comete uma falha, faça um erro com ela, dê a oportunidade de que ela tenha uma vantagem por causa desse erro. Aí você vai verificar o grau de compaixão, de misericórdia, a graça, a bondade, como ela consegue abrir ou não mão no seu interior das coisas da vida, né? Então, mesmo você, se você se aproveitou de alguma situação em que alguém errou e você pisou nessa pessoa, né? É de se avaliar, né? Então, quando acontecem falhas, fique atento, porque pode ser um momento em que você deva ou quebrantar-se, né? Reconhecer a sua falha, reconhecer a falha do outro, tentar ajudar de alguma maneira, né? Então as falhas são momentos bem delicados, que podem demonstrar a natureza de todos os envolvidos. Por isso que não há nenhuma palavra de Deus, né? Foi providencial o que aconteceu aqui. Foi necessário o que aconteceu. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Porque com isto ficou revelado aonde estava o descendente do Messias, né? O antepassado de Jesus que iria gerá-lo. O cordão de ouro, né? A qualidade crística que iria alinhar-se para geneticamente formar Jesus, estava em Sem. E qual foi a atitude dele? Então vamos ver aqui, né? Com essa situação de Noé, estando dessa maneira, né? Tendo se embriagado, estando nu, o que fez Cã? Né? Cã imediatamente foi fazer fofoca, foi fazer mexerico, foi denunciar o seu pai, né? Então é como se ele tivesse algum problema com o pai, ele tivesse incomodado com a autoridade do pai, porque ele foi quebrá-la assim que houve oportunidade. E é interessante que a vida permite que ele seja o primeiro a ver. Então, quando acontecer alguma falha na tua vida, ou a falha de alguém em relação a você, tome cuidado, o céu pode estar olhando para verificar como é que o teu coração reage diante das fragilidades, fraquezas, ou mesmo das falhas das pessoas. Como é que você reage em relação a quando alguém falha e erra com você? O que desperta na tua natureza? Porque aqui houve, vamos colocar assim, uma falha de Noé. Estava embriagado, estava desnudado na sua tenda. E o que isso revelou em Cã? Revelou ele se sublevar, ele se levantar contra a autoridade do pai, menosprezá-lo, ridicularizá-lo perante os seus irmãos. E, então revelou algo péssimo no interior deste homem. E o que fizeram Sem e Jafé? Mesmo o pai naquela condição, eles agiram a continuar honrando a autoridade de Noé. Eles buscaram uma capa, olha, lembre-se que a capa é símbolo de poder e autoridade. Se você pegar lá a passagem de Elias com Eliseu, né, Eliseu herda o poder de Elias porque fica com a capa dele, né? Se você pegar Jesus curando o cego Bartimeu, Bartimeu lança de si a sua capa, ou seja, abre mão do seu poder pessoal para se entregar a Jesus. A capa é símbolo desta cobertura, né? Pode ser uma má cobertura, no caso de Bartimeu,
era algo que o conservava na sua falta de visão, e no caso de Elias, representava o poder de Deus sobre a vida dele, que Eliseu toma. Então, eles tomam a capa e vão de costas para preservar a autoridade do pai, para não ridicularizá-lo, mas para honrá-lo, cobrem a sua nudez. E quando então Noé desperta, ele vai, na verdade, não é que ele amaldiçoa Cã, eu queria que você olhasse a passagem como ela é devida. Cã está amaldiçoado pela atitude que teve. A maldição está dentro do seu próprio interior. Então, veja que as tuas atitudes, a maneira como você se comporta, a maneira como você se quebranta, como você se humilha, a maneira como você reconhece, a maneira como você vê as falhas e lida com elas, pode determinar coisas impressionantes dentro de você, no teu interior. Maravilha, nós estamos aqui já com 50 minutos e eu quero convidar você a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu no canal Consciência Hebraica, inscreva-se no canal, mande para que algum amigo se inscreva. Você gosta de alguém, quer que ela reflita nas escrituras, se inscreva, faça algum comentário, isso ajuda o YouTube a reconhecer o nosso vídeo como relevante, a espalhá-lo, uma maneira de você nos ajudar, né? Deixe um comentário aí de onde que você é, o que você tem achado dos estudos, dê um like, quanto mais like o vídeo também a gente consegue espalhá-lo melhor, né? Nós somos o Consciência Hebraica, também estamos no Telegram, no Instagram, no Facebook, você pode nos acessar. Nós queremos que tudo isso enriqueça a sua vida, que a paz, que a alegria, que a transcendência, que o conhecimento possa tocar o teu coração, que o Shalom Adonai, que a paz do Senhor, que o Salem Aleikum, que a paz esteja contigo, na tua casa, na tua vida, e que tudo isso possa enriquecer o teu interior para a grande jornada do finito rumo ao infinito, em Yahvé Elohim Adonai, através de Yeshua HaMashiach, Jesus o Cristo. Até o nosso próximo encontro. Não perca o próximo episódio, vai ser incrível.